Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a respeito de quadrado da soma, certo? Vamos lembrar um pouquinho do seguinte, quando você tem um quadrado de uma soma, por que ele se chama quadrado da soma? Olha só, você tem uma expressão do tipo a mais b elevado ao quadrado e você está somando dois termos distintos a e b, tudo bem? O que acontece? A gente tem um quadrado de uma soma. Existe uma regra para você calcular o quadrado da soma, tá? Antes de falar dessa regra, a gente vai tentar fazer o desenvolvimento dela com você passo a passo. O que significa o quadrado de uma soma? Dá uma olhadinha no seguinte, olha só. Quando a gente faz a expressão a mais b ao quadrado, é a mesma coisa que o a mais b multiplicado por ele mesmo, por a mais b. Tudo bem? Daí, quando a gente fala de a mais b multiplicado por a mais b, o que eu tenho? Uma propriedade distributiva. O a, ele vai multiplicar o a, vai resultar para você em a elevado ao quadrado. O a vai multiplicar o b, vai resultar para você em a vezes b. Então, de novo, o a multiplicando o a vai te dar a quadrado, o a multiplicando o b vai te dar ab. Depois, você passa para o segundo termo. O b, ele vai multiplicar o a, vai dar mais ba. Mas perceba que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, b vezes a e a vezes b é a mesma coisa. Então, eu vou escrever a vezes b. E por último, b vezes b vai resultar para você em b ao quadrado. O que acontece? Olha só, o que vai acontecer no desenvolvimento? Quando você soma os termos, aqui você mantém o a ao quadrado, mais esse AB com esse AB dá 2AB, mais B elevado ao quadrado. Perceba o seguinte, ó, a tua expressão A mais B elevado ao quadrado resulta em toda essa expressão desenvolvida. E eu falei no comecinho o seguinte, eu disse que ela resulta numa expressão e a expressão é essa. Existe uma maneira mais rápida de você fazer. Olha só, você tem um a mais b ao quadrado. Como que você desenvolve um a mais b ao quadrado? Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos tentar perceber o seguinte, se você resolve pegar uma expressão, por exemplo assim, ó, x mais 3 e eleva ao quadrado. Tudo bem? Tenta enxergar a seguinte comparação. A expressão de cima e a expressão de baixo, elas são exatamente iguais. No lugar do A eu tenho um x, no lugar do B eu tenho 3. O quadrado é o mesmo. Então, para a gente fazer de um jeito rápido, o que acontece? Ó, quadrado do primeiro, primeiro termo é x, segundo termo é 3. Quadrado do primeiro, mais duas vezes, ó, o primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Quando você desenvolve isso, o x mais 3 elevado ao quadrado ele vai ser igual. X ao quadrado não tem o que fazer com ele. Perceba uma coisa, esse 2 vezes x vezes 3 vai dar mais 6x e mais 9. Aqui cabe a seguinte observação, Isso que está aqui, ó, por favor, isso não é uma equação, é apenas uma expressão desenvolvida, certo? Não tem como você resolver isso aqui, não é uma equação, é uma expressão. Então, quando você pega, ó, de novo, x mais 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, esse 6x são duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quer ver, ó? Abrir mais uma expressãozinha pra gente lá. Deixa eu apagar esse aqui e a gente vai comparar com essa que já está escrita. Dá uma olhada. Ó, a gente compara com a expressão que já está escrita. O que vai acontecer ali? Vamos pegar mais uma. Vamos imaginar, por exemplo, um x mais um 9 elevado ao quadrado. Dá uma olhada. Desenvolvendo do jeito que eu acabei de falar para você. Ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo que é x vezes o segundo termo que é 9. Primeiro termo que é x vezes o segundo termo que é 9. Mais quadrado do segundo. Tá joia? Seguindo. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Olha só. Cuida com isso aqui, ó. Eu tenho o 2 multiplicado pelo x multiplicado pelo 9. Certo? 2 vezes x, 2x vezes 9. Mais 18x mais 9 ao quadrado. 81. Repetindo, mais uma vez,
Isso não é uma equação, isso é apenas uma expressão desenvolvida. Tá? Então, o desenvolvimento de x mais 9 ao quadrado resulta nisso aqui. Se você segue esse passinho, não tem erro. A gente tem que tomar cuidado com a organização dos termos. Olha só. Dá mais um exemplo. Dá uma olhada. Vamos tentar pegar um valor um pouco mais complexo aqui. Ó. Eu vou pegar x sobre 2 mais y sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado. Repetindo, fazendo passo a passo não tem erro. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, desenvolvimento dela. Quadrado do primeiro. Tenta observar o seguinte, o primeiro termo é x sobre 2. O que eu vou fazer? Quadrado do primeiro termo. Só que eu vou pôr um parênteses. Por quê? Porque é uma fração. A gente coloca um parênteses. Ó, x sobre 2 ao quadrado. Repare, quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é x sobre 2. Vou pôr entre parênteses também. X sobre 2 vezes o segundo termo. Observa lá. Ó. O segundo termo é y sobre 3. Coloca entre parênteses também, porque organiza. Y sobre 3. Mais o quadrado do segundo termo. Y sobre 3 elevado ao quadrado. Espera lá. Vou fazer um feedback aqui, ó. Então, de novo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só vale lembrar uma coisa, uma fração elevada ao quadrado, você eleva o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, o que eu vou fazer com esse primeiro termo? Eu vou pegar o x e vou elevar ao quadrado. Vai dar x ao quadrado. Sobre, eu vou pegar esse 2, vou elevar ao quadrado. Vai dar 4. Mais, olha aqui, ó, ali cabe uma observação. Sempre que possível, simplifique numerador com denominador, porque a própria palavra já diz, simplificação vai tornar mais fácil. Ó, o 2 aqui, corta com o 2 aqui. Sobrou o que pra gente lá? O x multiplicado pelo y da xy. Sobre, embaixo sobrou apenas o 3. Mantém ele. Mais, ó, quadrado de cada um dos termos. O y ao quadrado vai dar y ao quadrado sobre o 3 ao quadrado vai dar 9. Então, toda essa expressão que está marcada aqui, ó, ela é exatamente igual ao desenvolvimento de quem? X sobre 2 mais y sobre 3 ao quadrado. Eu vou insistir mais uma vez. O que você está vendo não é uma equação, ela é uma expressão. Não tem como você desenvolver ela, tá? Isso não tem como você desenvolver. Daí o que você faz? Tem ela ali marcadinha. Então, assim, lembrando, recapitulando o que nós vimos agora. Você tem a expressão do tipo quadrado da soma. O que acontece? No quadrado da soma, você vai fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem só que tomar cuidado com a organização dos termos, porque é bem provável que tentem complicar a nossa vida modificando algum termo ali, ó. Então, quer ver? Deixa eu colocar uma expressão um pouco mais complexazinha aqui, para a gente desenvolver ela. Imagina lá, ó. Tentar pegar uma expressão do tipo, ó, 2m mais 5y, isso é elevado ao quadrado. Perceba que eu tenho dois termos ali diferentes do que a gente trabalhou até agora. O primeiro termo é o 2m, o segundo termo é o 5y. Como que a gente vai fazer? Procede da mesma maneira, exatamente igual. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, quadrado do primeiro, 2m ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2m, vezes o segundo termo, que é 5y, mais quadrado do segundo termo. Repara que eu estou colocando todo mundo entre parênteses, tá? Estou jogando todo mundo entre parênteses. Certo? O parênteses organiza. O parênteses serve para organizar e tomar cuidado com o sinal. Use. Ó, eu tenho 2m elevado ao quadrado. Elevo o 2 ao quadrado, o m ao quadrado. 4m ao quadrado. Mais
Multiplicando com calma, ó. O 2 multiplicado pelo 2 dá 4, vezes 5, 20. M vezes Y. Mais quadrado do segundo termo. Só cuide. 5 ao quadrado, 25, Y ao quadrado. E tá aqui, ó, a sua expressão. O desenvolvimento dela, pelo amor de Deus. Eu vou sempre insistir com vocês com isso. Não é equação, é um desenvolvimento de uma expressão. Tá joia? Vamos lá? Quer ver, ó? Eu vou passar mais um termo fracionário, que a gente sabe que os termos fracionários normalmente eles dão trabalho. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3x sobre 5 mais y sobre 6, tudo isso ao quadrado. Ela é uma expressão nada simpática, né? Não é uma expressãozinha nada simpática, mas a gente vai desenvolver. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver? Só organiza. Primeiro termo é isso aqui, ó. Segundo termo é esse aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. 3x sobre 5 ao quadrado. Mais, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3x sobre 5, vezes o segundo, que é y sobre 6. Então, vamos de novo, vamos com calma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, y sobre 6 ao quadrado. Joinha? Faz a primeira parte, eleva as potências e tome cuidado na hora de elevar isso aqui, ó. Quando você vai elevar essa expressão ao quadrado, você eleva cada um dos termos ao quadrado. O 3 eleva ao quadrado, o x você eleva ao quadrado e o 5 você eleva ao quadrado. Isso vai te dar 9x ao quadrado sobre 25. Tudo bem? 9x quadrado sobre 25. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Mas, antes de nós efetuarmos a multiplicação, vamos tentar enxergar uma coisa? Olha só, o 2 vai multiplicar esse 3, vai dar 6. E eu tenho um 6 embaixo, então o que eu faço? 2 vezes 3, 6. Corta com aquele de baixo. Simplifique tua vida. Em cima sobra para mim xy, embaixo sobra o 5. Tudo bem? E o último termo, o y ao quadrado e o 6 ao quadrado. Mais y ao quadrado sobre, lembre, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E aqui eu tenho o desenvolvimento. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a expressão desenvolvida aqui, vou pegar essa expressão e vou copiá-la aqui do ladinho, ó, da minha expressão original, ó, da minha expressão. Só apagar aqui. Ó, o desenvolvimento dela gerou isso aqui. Vai ser quem? 9x ao quadrado sobre 25 mais xy sobre 5 mais y ao quadrado sobre 36. E ali eu tenho o desenvolvimento dela. Então, o que acontece? Independente da expressão que ele forneça, quadrado de uma soma, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, sem erro nenhum, tá? Vamos tentar ver mais uma? Ó, dá uma olhada na expressão que ele colocou ali, ó. Ele não, eu não. Ó, eu tenho um sinal positivo, daí eu tenho o primeiro termo, daí eu tenho o segundo termo, isso ao quadrado. É um quadrado de uma soma. Identifica o primeiro termo, identifica o segundo termo e faz o desenvolvimento. Vamos lá? Quadrado do primeiro, então peraí. Ó, quadrado do primeiro. O primeiro termo é 2x ao quadrado y ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo
que é isso aqui. 2x ao quadrado y, vezes o segundo termo, que é isso aqui. 4xy ao quadrado. Então, de novo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, olha só. Vou apagar tudo aqui. Vamos de novo, ver o que a gente fez ali? Dá uma olhada. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais, quadrado do segundo termo. Lembrando disso, não tem erro. Agora a gente vai com calma organizar cada uma das multiplicações. Primeiro, o 2 eu elevo ao quadrado, dá 4. Só não esquece, x ao quadrado, eu vou fazer aqui no cantinho. X ao quadrado, o que você faz com esse 2 e esse 2? É uma potência de potência. Você multiplica. Então isso vai te dar x elevado à quarta. Então vou colocar aqui, Vamos lá, 2 elevado ao quadrado, 4. X ao quadrado dá x à quarta. Y ao quadrado, mais... Aqui tem um detalhe, né? Não existe denominador diferente de 1. Os denominadores são 1, então eu não tenho como fugir da multiplicação. O 2 vai multiplicar esse 2, vai dar 4, vezes 4, vai dar 16. X ao quadrado, vamos tomar cuidado aqui, Eu tenho um x ao quadrado multiplicado por um x, certo? Produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, dá x ao cubo. Eu tenho um y multiplicado por um y ao quadrado. Isso pode ser y ao cubo. Tudo bem? Conserva a base e soma os expoentes. Mais 4 elevado ao quadrado, 16. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Y ao quadrado segue mesmo raciocínio disso aqui, y elevado à quarta. E eu tenho ali a minha expressão, o desenvolvimento dela, o desenvolvimentozinho da expressão. Então, só para finalizar, só para fechar a ideia. Deixa eu apagar meu rascunho daquela hora. Gente, o que acontece? Toda a expressão de cima, vou colocar ela aqui, Toda a expressão de cima, 2x ao quadrado y mais 4xy ao quadrado, 4xy ao quadrado, isso ao quadrado resultou em quê? Em toda essa expressão que está em verde ali, que agora eu vou marcar ela em vermelho. 4x à quarta y ao quadrado, mais 16x ao cubo, y ao cubo, mais 16x ao quadrado, y à quarta. Esse é o desenvolvimentozinho dela, é o desenvolvimentozinho do quadrado da soma. Tá joia? Cabe mais um? Vamos lá? Vou apagar aqui todo o desenvolvimento da expressão. Vamos pegar agora e fazer o seguinte, de novo uma fração. 2x sobre 3 mais 4y. Deixa eu ver, sobre 8 não, senão eu vou poder simplificar. 4y sobre 5. Isso elevado ao quadrado. Então vem junto. De novo, quadrado da soma. Identifica o primeiro termo, identifica o segundo termo. Quadrado do primeiro. Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x sobre 3, vezes o segundo termo, que é 4y sobre 5, mais quadrado do segundo, 4y sobre 5, elevado ao quadrado. Tá joia? Vamos lá. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado sobre 9. Lembrando que eu elevo cada um deles ao quadrado. Mas aqui vem aquela ideia que eu passei para você. Veja se é possível simplificar. Olha só.
O 2 não simplifica com 3 nem com 5. O 2 também não, o 4 também não. Não tem outro jeito, multiplica todo mundo, tá? O 2 vai multiplicar o 2, vai dar 4, vezes 4, 16. X vezes y, x vezes y. Sobre o 3 multiplica o 5, vai dar 15. Mas, antes de continuar, perceba, se não houve a possibilidade de você simplificar ninguém lá no começo da multiplicação, não é aqui no final que vai haver essa possibilidade, também não tem como simplificar, certo? Mais o quadrado do último termo, 16y ao quadrado sobre 25. Lembrando uma coisa bem importante, né? Quando você faz uma potência como essa aqui, ou uma potência como essa aqui, ao quadrado, você leva cada um ao quadrado. O 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Aqui também, ó, 4 ao quadrado, 16, y ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Beleza? Então assim, ó, deixa eu passar para vocês uma relação de tarefa a respeito dessa aula, tá? O que vocês podem fazer a respeito dessa aula que nós conversamos de quadrado da soma, né? Deixa eu passar mais um. Tá aqui, ó. Vocês podem acompanhar as atividades da página 73. Na página 73, vocês têm as atividades 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Nas páginas 78, 79, 80 e 81, as atividades 1, 2 e 3, tudo bem? Beleza, moçada? Então é isso. Ficamos por aqui na nossa primeira aula, tá? De quadrado da soma. Muito obrigado, até a próxima.